nome de Jesus Cristo. Antes de você se sentar, você pode orar comigo? Pai, eu te agradeço pela graça, Pai, que está sobre a nossa vida, para que a gente possa realizar como o Senhor planejou. Eu oro, Pai, por uma divina capacidade e uma íntima inspiração, Pai, do Teu Espírito, para trazer essa reflexão, esse ensinamento, e que haja mesmo, Pai, essa inspiração vocal, Pai, para que a gente possa expressar o Teu coração nessa noite, ensinar a Tua palavra, como o Senhor deseja, como está expresso, Pai, nas Escrituras. E nós cremos, Pai, que vai ser de forma plena, completa, em nome de Jesus, Pai. E não sairemos da mesma maneira que entramos, mas seremos acrescidos, Pai, da Tua vontade, do Teu plano sobre a nossa vida. Nós te rendemos graças por esse ambiente favorável do Teu Espírito. Nós te agradecemos e nos compromissamos de manter o nosso coração aberto, alinhado, para acolher a Tua palavra com mansidão no nosso coração, para também colocá-la em prática, sabendo que existe a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor, e vamos nos tornar mesmo, Pai, operosos praticantes e não ouvintes negligentes. E haverá, Pai, em nome de Jesus Cristo, grandes transformações, materialização, Pai, da Sua vontade e uma manifestação da Tua bondade em todas as áreas de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Fique à vontade, gente, pode se sentar. Muito obrigado. Vocês são excelentes, como sempre. Coisa boa é cantar sobre Jesus, né? Cantar sobre a palavra. É impossível mesmo quando a palavra é ministrada, ou quando a palavra é ministrada através de música também, ela não se manifestar. A palavra, ela é carregada de poder. Independente se ela vai ser ministrada, se ela vai ser ministrada em forma de música, ela vai se encarregar de trazer os benefícios, de trazer os efeitos que só a palavra pode produzir em nossas vidas. Amém? Então, para a gente iniciar, quero fazer uma confissão de fé. A gente já fez isso várias vezes, mas eu gostaria que você fizesse mais uma vez. Pegue a sua Bíblia aí. Aleluia. Pode falar isso comigo. Fala assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Aleluia. Amém, gente? Deus é bom. Então, quero fazer uma pergunta para vocês aqui para a gente começar. Quem é patriarca não sabia ler na Bíblia? Jacó. Ele amava Raquel e não lia. Quer outra? Vai assim, ó. Qual é o profeta que vem com gotinhas de chocolate? Quem sabe? Abacuque, isso. Melhorar nas piadas em nome de Jesus Cristo. Eu prometo. A última, tá bom? Tá a última. Vou ligar até o cronômetro pra você não achar que fazendo gracinha, meu. Qual é o tipo sanguíneo do advogado? OAB. Mas tá bom, vamos lá, aleluia, vai para a Bíblia. Aleluia. É só para a gente rir um. E a gente vai conversar aqui hoje, é fruto de oração. Estávamos aqui na terça-feira, como temos esse costume, né? Estar aqui no nosso toda terça. Sabe que nós temos o nosso toda terça também, amém? Tem o toda terça do Ministério de manhã e nós temos o toda terça de Moreira César, que é à noite, aqui no nosso coração. Eu estava orando nessa terça agora e falei com o Senhor, né? Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é pastor. Se o Senhor é pastor, nem a Bíblia nem diz que ele é um pastor, diz que ele é o. Então, se o Senhor é o bom pastor, me ensina o que é, se deve pastorear, o que é ser pastor. Ele foi ministrando ao meu coração na própria terça-feira que estava aqui. A gente vai conversar um pouquinho a respeito das Escrituras. A Bíblia diz sobre também, porque não existe pastor sem ovelha. Amém? Amém? Você é a ovelha do Senhor? Levanta a mão para saber quem é. Então faz berra.
Brincadeira. Ai, Jesus. Aleluia. Dizem que, não sei se isso te traz preocupação ou tranquilidade, mas diz que a ovelha é a cara do pastor, né? Aleluia. Às vezes olho e fico pensando, Jesus, me ajuda. Mas vamos, vai, para de gracinha, gente. João, no capítulo 10, no verso 11, a Bíblia diz assim: Eu sou o bom pastor. Não, depois dizendo, né, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A versão, a mensagem desse texto chega a dizer que o pastor ele coloca a vida das ovelhas em lugar antes mesmo da dele. Sei que esse texto está falando de Jesus, diz aqui que o pastor dá a vida pelas ovelhas, ele estava falando dele mesmo também. Ter dado a vida pelas ovelhas. Existe outra pessoa que vai dar a vida como Jesus deu. Mas nós podemos trazer para esse contexto que existem outras pessoas que foram levantadas por ele para que dê a vida no sentido literal como Jesus deu a vida, mas no sentido de priorizar a vida que é a dele mesmo. Abrir mão de sua vida, de seus negócios, vida profissional, para cuidar de outras pessoas. Quem está comigo? O pastor faz isso. Ele às vezes não consegue mesmo abrir mão totalmente da vida profissional para cuidar de outras pessoas. Só para ir ainda, ou ainda não consegue. E para que ele possa estar ali, tempo integral na igreja. Ele já começa dando a vida. Está comigo? A gente vai ter algumas coisas agora com vocês. Cerca de 25 versículos seguidos. A gente vai ver isso. Os profetas, né, falaram a respeito da história. Quero pedir a escritura de Ezequiel, capítulo 34, a partir do verso. Aleluia. Verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Homem, fala inspirado contra os pastores de Israel. Aleluia. Pastor aqui, precisa levantar a mão, sei que tem, aleluia, mas já recebe junto comigo, amém? Aleluia. Homem, profetiza contra os pastores. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores deles? Verso 3. Comeis a gordura, vestivos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e defesa. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Para só um pouquinho aqui para a gente refletir um pouquinho. Percebe que Deus fala através da boca do profeta Ezequiel para que ele viesse a profetizar, falar com esses pastores, não fazerem o que deviam fazer. As pessoas, né, as ovelhas, e eram pessoas mesmo, estavam, ao invés de estar juntas no lugar, estavam sendo espalhadas, e porque elas estavam sendo espalhadas, ao invés de se tornar, de desfrutarem de pastos verdejantes, como o Salmo 23 diz, o Senhor, sendo o nosso pastor, nos conduz a esses pastos. Elas estavam, ao invés de comer pastos verdejantes, estavam se tornando pasto, se tornando o alimento para as feras do campo. Então isso já nos leva a pensar que alguém que está fora do aprisco e decide andar por conta própria e anda espalhado e não está junto, ao invés de se receber alimento, se torna o alimento para outros. Quem está comigo até aqui? Continuar o verso 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o cevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas não foram entregues à rapina,
se tornaram pasto para todas as feras do campo. Não haver pastor e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Verso 9. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Verso 10, e aqui eu quero que você preste atenção, que agora disso, de as ovelhas do Senhor, e ele ter colocado pessoas ali para cuidar delas, da maneira como ele determinou que deve ser cuidada. Verso 10, a gente percebe que Deus, ele traz para o lado pessoal isso. Ele diz assim no verso 10: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, e porei fim ao seu pastoreio. E não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. O pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde espalhadas no dia de nuvem de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei, as ajuntarei, diz isso, né? Os diversos países. E as. É igual a César aqui, né? Tem várias cidades, né? Tem Guará, Roseira, São Paulo, tem a César, tem de todo canto, né? Aí, tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei dos montes de Israel, em todos os lugares habitados na terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão bons pastos, e terão pastos bons em Israel. Verso 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Então, antes de eu ler o verso 16, para um pouquinho, só olha aqui para mim. A gente percebe do verso 1 ao verso 9, Deus falando com os pastores que teriam realizar o trabalho deles, estavam fazendo, estavam aproveitando que as ovelhas poderiam para a vida deles, não estavam realizando aquilo que Deus mandou eles fazerem. No verso 10, a gente vê Deus trazendo isso para o lado pessoal e diz, eu mesmo vou resolver essa treta aí, tirar vocês e vou colocar. E agora, a partir do verso 11, a gente vê o benefício que é para a vida das ovelhas, quando Deus decide intervir nisso e resolver o problema delas. Você pode ver que do verso 11 em diante fala que elas estavam espalhadas e por estarem espalhadas eram pasto, mas agora ele vai congregar, vai trazer para um lugar, elas terão bons pastos. E aqui do verso 15 e 16 a gente vai ver justamente essa unção pastoral sobre a vida dessas ovelhas e o que acontece. Ele diz, vou ler de novo o verso 15 para a gente continuar no 16. Verso 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Fala de descanso. Salmo 23 diz, eu vou conduzir vocês a pastos verdejantes, águas tranquilas, ou seja, um lugar de descanso. Então a unção pastoral vai trazer isso para elas. Diz o Senhor Deus. E aqui o verso 16 diz, a perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda, aleluia, e aqui não está falando de medidas, amém? Aleluia, a gente já vai ver que a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Então, até aqui a gente viu Deus falando contra pastores, tem mesmo, felizmente, muita gente que aproveita da influência sobre a vida das pessoas, acaba mesmo dominando. No Pedro a gente vai ver isso, quando nunca foi a vontade de Deus. A gente sabe que a igreja é dele, ele pagou o preço e nós somos somente pastores auxiliares de Jesus. Ele é o sumo pastor, tá comigo? E então, se a gente parar por aqui, a gente vai trazer essa responsabilidade, Ronaldo, veja, somente para os pastores. Realmente eles têm grande parcela de culpa em as pessoas serem espalhadas e não ajuntadas. Mas agora eu gostaria que você prestasse atenção a partir do verso 17, e Deus no verso 16, no finalzinho do verso, ele diz, eu vou julgar entre ovelha gorda e vou julgar com justiça. E aqui, gente, quando ele diz ovelha gorda,
Ele está falando de pessoas que já faz um tempo que está na igreja, naquele aprisco, e receberam uma boa palavra. Já estão bem alimentadas. Mas vamos ler o verso 17, que a própria Bíblia vai se explicar por si só. Olha que interessante, verso 17. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus. Eita glória, agora ficou sério, porque até então ele estava falando assim, ai dos pastores, e agora começa o ai das ovelhas. Está comigo? Aleluia. Tá todo mundo no bololô, aleluia. Graças a Deus que eu não estou sozinho nessa, porque além de ser pastor em Moreira César, eu também sou ovelha. Eu também tenho um pastor sobre a minha vida. E se você quiser saber como que eu fui criado, assista o culto de hoje de manhã, Fortalecendo a Visão, e você já vai ver o nível da maneira como a gente foi criado. Amém? Aleluia. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Verso 18. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas, até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Aleluia. Então esse texto deixa muito claro de que algumas ovelhas recebem um bom pasto, já estão bem alimentadas, mas para elas não basta somente se alimentar bem. Ela tem que pisar o que ela comeu, para que as outras novas ou fracas que estão chegando venham comer não o bom pasto que ela comeu, mas o que ela agora está vomitando, que já a picanha para ela já não serve mais. É possível a gente se acostumar com comida boa, Ronaldo? Às vezes quem só come ovo, quando chega e se depara com a palavra da fé e fala, meu Deus, que palavra maravilhosa, eu preciso disso. Quanto que é o rema, como que eu faço para me inscrever, eu não falto nos cultos, eu estarei presente, eu quero ouvir, eu vou declarar a palavra, eu estou vendo que está funcionando, mas esse texto deixa claro que algumas ovelhas, depois de um tempo, que se depararam com essa palavra, agora, ao invés de ajudar as outras, porque elas já estão fartas, e agora dizem, não, deixa eu um pouco do lado, vem você aqui, toma essa água clara, come o que eu estou comendo, não. Ela faz questão de comer aquilo que é bom, pisar para que a outra que está fraca chegue e come o que ela pisou, e não o pasto que ela comeu. E a Bíblia diz que algumas pessoas saem da igreja, não por causa do pastor, mas por causa dessas. E ao invés de ajudar as fracas, estão falando mal, e ela mesma se alimentou e está farta. Está comigo aqui, aleluia. Aleluia. Eu estava orando na terça-feira, Janete, aí eu estava bem nesse canto aqui, por isso que eu estava orando com a Bíblia aberta, pensando nessas coisas, e eu falei, Senhor, me ajuda, como ensinar isso para a igreja, para que a gente venha aprender também como pastorear, mas para que a gente venha aprender também como ovelha, o que é a minha parte, porque senão eu só vou transferir a responsabilidade para a liderança, quando na verdade eu tenho a minha responsabilidade como ovelha também naquele lugar. Quem está comigo? E aí, a gente vai olhar agora que outro profeta disse, né, a respeito desse ajuntamento. Eu não quero que a gente fique preocupado, porque eu creio que eu estou diante de ovelhas fortes, em nome de Jesus Cristo. Tem consciência da sua responsabilidade na igreja, da sua responsabilidade que tem como ovelha, em nome de Jesus Cristo. Se a gente fizer distinção entre ovelha e bode, eu creio que a gente vai encontrar somente ovelhas em nome de Jesus, amém? O livro de Apocalipse já deixa claro que naquele grande dia ele vai separar entre ovelhas e bodes, e ovelha vai para a direita e bode vai para a esquerda. Então a gente já vê que a esquerda é muito a gente frequentar, né? Tá lá, a hashtag fica a dica, aleluia. Abra comigo Jeremias, capítulo 23, verso 3 e 4, diz assim. Falando, né, a respeito dessa profecia também, dos pastores.
verso 1, ele chega a dizer também, ai dos pastores, mas para a gente ganhar tempo, eu já vou direto aqui para 3 e 4. Para a gente reconhecer também que a gente está em um bom lugar, a gente precisa mesmo reconhecer que nós estamos recebendo uma boa palavra. Diz assim, verso 3 e 4 de Jeremias 23. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Olha que coisa boa, se estava espalhado, agora quando estamos em um lugar de ajuntamento, nos tornaremos, Ronaldo, fecundos. Eu não estou falando somente de fecundação, no sentido de para ter mais gente. Estou falando aquilo que um dia foi fecundado em você. Posta como propósito, como valores, isso tem data para nascer. Tudo que foi fecundado em nós tem data para nascer, gente. Quando fala que a gente vai ser fecunda, significa que nós vamos passar a gerar coisas. Nós não somos estéreis. Hein? Esse lugar que a gente frequenta, que Deus escolheu como ajuntamento, é um lugar de não de esterilidade, mas um lugar que a gente vai ser fecundo pela palavra e nos produzir por ela. Está comigo? Diz, levantarei sobre elas pastores, que já deixa claro que está no plural, que serão mais de um. Eu não estou nem falando mais de um em uma igreja local, que é possível, mas eu estou falando de mais de um que a gente não está trazendo também só para Jesus, que ele mesmo levantaria pastores. Está comigo? Ele diz, levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão. Olha que coisa boa. Se você estava com medo agora, porque tem a presença de alguém te encorajando, botando para cima, você não vai mais andar em medo. Isso quando a gente fala que se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Você veio para cá para prosperar, para avançar em nome de Jesus Cristo. E para não ficar em um mesmo lugar, mas para existir um avanço em nossas vidas. Elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, abra comigo o livro de João, no capítulo 10 e o verso 1, para a gente ver o que Jesus fala a respeito desse dom, a respeito do pastor. E aí, 10 e o verso 1 diz assim, verso 1 e 2. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Ele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aí eu preciso. Aí, né? Tem que fique, se for do mal, que se vá. Né? Falhar eu não. Então, veja, Jesus está dizendo aqui, o pastor, ele entra pela porta. Claro que a gente pode entender por esse texto também. Fala a respeito de Jesus, estamos falando que Jesus, ele tem a autoridade legal de andar nesse mundo. E quando fala que Jesus, ele entrou certa nesse mundo, qual é a porta certa para se entrar nesse mundo? Jesus não nasceu de chocadeira. Veio de uma que age nesse mundo de forma ilegal é Satanás, porque ele veio por esse mundo e nasceu, caiu de lá, do céu para cá. E age nesse mundo legal. Jesus não, ele entrou de forma legal nesse mundo. Aí o texto também diz que aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor da... O pastor nasce e é levantado, não é imposto sobre a vida das pessoas. Mas vamos pensar, que pastor é levantado ou para que um pastor é levantado? O que precisa essa criatura, desse cara naquele lugar? O livro de Êxodo, no capítulo 3 e no verso 9, 10, diz assim, Deus falando com Moisés, né? Te lembrar que Moisés é uma tipificação de Cristo. Moisés era um pastor. E aqui Deus começa a chamar Moisés para esse contexto de pastoreio. Ele diz o que motivou Deus a levantar um homem. Todas as vezes que Deus quer salvar todas as vezes que Deus quer alcançar pessoas, ele levanta um homem. Amém? Foi assim com Jesus e foi assim esse padrão com outras pessoas.
Verso 3 e 9 de Êxodo 3. Verso 9 e 10, perdão. Sim. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem, falando com Moisés, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O clamor de um povo ativou Deus para que levantasse alguém. O que faz Deus levantar essa unção, esse dom, é o clamor de um povo. Deus, ele não fica, gente, ele não ignora essa dor coletiva. Ele precisa fazer algo para salvar a vida das pessoas. Mesmo que, Silvio, existam nesse meio pessoas que nem saibam que estão cativas. Talvez exista em um lugar, ou naquele povo lá mesmo, pessoas com certeza estavam clamando e pedindo socorro para que fossem livres daquela escravidão. Mas tinha gente que nem sabia que poderia ser livre. Tinha gente que, pelo fato de ser a quarta geração já de escravos, nem via possibilidade de ser livre. Então tinha gente que nem sabia que existia uma liberdade, nem sabia que poderia ser liberto, e nem sabia que estava escravo. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita sabedoria, decidiu alcançar aquelas pessoas e diz: eu vou levantar um cara para tirar vocês daí. Todas as vezes que Deus levanta um pastor é porque ele quer fazer as pessoas subirem de nível. Aleluia. Pode ver, olha o que diz. Verso 8 de Êxodo 3, se eu não me engano. Bota aí para mim. É o Levi que está... Por favor, Levi. Olha o que diz o verso 8. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-lo subir. Aleluia. Todas as vezes que alguém é levantado sobre a nossa vida, a intenção de Deus é que faça a gente subir de nível. Pode ver. A prova disso é que quando a gente está perto do nosso pastor, a gente talvez não falaria coisa que a gente fala longe. Aleluia. Aham. Pode ver, quando o pastor está perto, talvez o comportamento muda. É verdade. Isso mostra, isso é a prova de que a presença daquela pessoa constrange a ponto de me fazer subir de nível. Muda as minhas palavras, muda atitudes, pensamentos. Eu sei que eu estou sendo observado. Quem está comigo? Aleluia. Aham. Me lembro de uma história, quem lembra? Eu já contei aqui outras vezes, né? Lembra que cortaram o dedo aqui, eu falei, fala 3 versículos. Eu sei, porque a vontade é lógica é de xingar. Eu não estou dizendo que a pessoa faria, mas eu estou dizendo que a presença de alguém nos eleva de nível, que agora, mesmo diante de uma circunstância que talvez antigamente teria um comportamento, hoje eu falo até 3 versículos. Tem gente que já mudou de nível, só porque a gente chegou nesse lugar. Parece um ursinho da Bíblia, aleluia. Se eu apertar a barriguinha, vai falar 3 versículos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluia. Na verdade, antes havia somente murmuração, reclamação. Mas agora que alguém chegou, aleluia. E não foi alguém imposto. Foi alguém que foi dado por Deus. Alguém que não se escolheu, ele não se ungiu, ele não se enviou. Então é uma pessoa que é enviada e não... Está comigo? Faz toda a diferença, porque enviado, ele vai ser ouvido de Deus. Plantado por conta própria. Continuar aqui é melhor. Mateus 9,36 chega a dizer assim: tendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam que não tem. Mas eu quero só lembrar que havia ali nos versos anteriores pessoas que estavam acompanhando Jesus, estavam desfrutando de milagres. A Bíblia realizava os milagres para todos que estavam ouvindo a palavra, e é lógico que isso vai acontecer. Isso é resultado da palavra. A palavra, Romanos 1 diz que é carregada de poder para todo que nela crê. Então, toda vez que a palavra é pregada, alguma coisa acontece. Jesus disse que sinais acompanham os que creem. Então, quando a gente está crendo em algo, tem que haver sinal, tem que haver maravilha, tem que haver a manifestação, tem que haver a materialização de coisas para nós que estamos crendo na palavra. Por isso eu digo, até você que talvez não se enquadra, não se vê como membro dessa igreja, mas o fato de estar nesse ambiente já vai desfrutar de milagres e coisas sobre a sua vida. Mas ainda assim, Jesus disse que aflição e exaustão estavam presentes na vida dessas pessoas que desfrutavam até certos níveis de milagre, Ronaldo, mas estavam aflitas e exaustas porque não tinha o dom pastoral sobre a vida delas.
Porque é diferente eu ter um pastor e eu frequentar uma igreja. E em João 15:15, quando Jesus disse que não chamaria mais de servo, mas de amigo, é por verso 16 que ele diz: não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vá. Somente alguém que é amigo, que ele sente confiança para designar para ir para um lugar. Somente um amigo que ele pode dizer: rapaz, eu posso contar com você, porque agora eu conheço você como amigo, e eu sei que se eu pedir algo para você, você não vai dizer não, e ainda vai executar com exatidão aquilo que foi pedido para você. Mas saiba de uma coisa: se você for obediente e for, tudo que você pedir ou tudo que você falar vai acontecer exatamente como você disse. Então João 10, verso 9 e 10, chega a dizer assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Quando Jesus disse eu sou a porta, ele estava dizendo em outras palavras assim também: se existe uma porta, gente, existe outro ambiente. Não existe porta em um lugar que não seja para separar um ambiente do outro. Então essa pessoa foi levantada como porta, para que se você passar por ela, se submetendo a essas coisas, um ambiente desfavorável vai acabar e a gente vai se deparar com um ambiente favorável, um ambiente suprido, um ambiente completo, pleno, para que a gente venha desfrutar. Aleluia! Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, achará abundância. Por isso que no verso 10 ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou a porta, gente. Se passar por mim, se ouvir essas coisas, se cumprir o que a palavra de Deus diz, haverá outro ambiente de muito mais suprimento, ambiente de abundância, até porque eu vim para isso, Jesus está dizendo. Eu não vim para deixar vocês na mesma, eu não vim para deixar vocês como todo mundo, eu vim para deixar vocês subir de nível, uma vida melhor, uma vida de abundância. Abundância fala de sobrando, sem escassez. Abundância fala de suprimento. Eu vim para isso, eu não vim aqui. Eu me lembro que quando eu cheguei nesse lugar, teve uma pessoa que disse assim para mim também: pastor, às vezes você fala de algumas coisas que a gente não é Guará não, a gente é Moreira César, a gente é pequenininho. A gente não é pequenininho. Eu não vim aqui para ser mais uma igreja. Eu não vim aqui para fazer igual todo mundo. A gente veio aqui para fazer a diferença. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Por isso, se levanta, bota um sorriso no rosto, anda pela fé em nome de Jesus Cristo. Para de falar incredulidade, para de murmurar. Oh, aleluia! Somos o povo mais feliz dessa terra. É impossível a gente não dar certo. É impossível as coisas não acontecer. Aos doentes serão sarados. Aos que têm falta terão abundância. Aos que têm escassez vai ter sobrando. Em nome de Jesus Cristo. Eu não me conformo em ver as pessoas desse lugar recebendo uma boa palavra e continuando do mesmo jeito. Eu não vou parar enquanto não ver a sua vida subindo de nível em nome de Jesus. Eu digo em todas as áreas, em coisas, em comunhão com Deus, em experiência com Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que as coisas que falam de Deus, as experiências que falam de Deus, a gente não venha a ser desse lugar somente pessoas que ouvem falar, mas são pessoas que vivenciam isso, que isso se manifesta na nossa vida. Nós somos um povo que tem habilidade, condição de estar em um ambiente de adoração e a gente sabe se mover naquele lugar. Um ambiente santo não é desconhecido para nós. Um ambiente de adoração não é estranho para nós. Aleluia. Você pode levantar suas mãos, feche seus olhos, vamos render graças ao Senhor. Oh, aleluia, obrigado, Pai, por essa igreja. Obrigado pelo nível, Pai, que fomos elevados no Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela boa mão do Senhor, pela inspiração divina, pela capacidade do alto, Pai, para realizar, fazer, conduzir. Peço perdão ao Senhor, Pai, naquilo que era minha parte, eu negligenciei, errei por inexperiência, mas eu peço ao Senhor sabedoria, assim como Salomão pediu sabedoria para conduzir. Eu oro, Pai,
que essa sabedoria vai chegar em nossas mãos através de ferramentas, habilidades, pessoas, coisas, mas nunca vai faltar, Pai, para nós e para o teu povo. Nós estamos mesmo no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Eu sou grato a Deus, Pai, por esse lugar. Eu sou grato a Deus, Pai, por essas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Quanto nós crescemos, o quanto nós ainda estamos crescendo. Eu te agradeço, Pai, pelo auxílio, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor tem nos dado a esse pastoreio, pelo apontamento de para onde nós vamos. Será assim um ano de multiplicar, de expandir, de aumentar. E isso vai chegar, Pai, na vida, no trabalho, nas casas das pessoas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Oh, aleluia. Seja exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar exaltando ao nome do Senhor. Nós vamos falar agora um pouco sobre dízimos e oferta. Eu não vou te dar nem a oportunidade de se assentar, porque a adoração e o louvor a Deus continua. Esse momento não é um momento onde a gente para o culto para exaltá-lo, mas é um momento onde nós damos continuidade, exaltando a Ele, dizendo, nós confiamos plenamente no Senhor. Você vai ter a oportunidade agora de exaltá-lo com aquilo que Ele tem dado para você. Não é porque a igreja está necessitando, é porque você reconhece o senhorio dele e sabe de onde tem vindo tudo o que chegou às tuas mãos até aqui. Dízimo, 10% de tudo aquilo que você recebe. Oferta é aquilo que você propôs já no seu coração em contribuir. E eu quero que você entenda que a igreja precisa, sim, precisa, mas vamos deixar essa parte da necessidade de lado? Vamos continuar adorando a Ele, dizendo, Senhor, nada vai me faltar, porque o Senhor é o meu pastor. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Aleluia. Você pode adorá-lo mais um pouquinho? Exalte a Ele mais um pouquinho. Não te apresse em sair da presença dEle. Aleluia. O salmista não tinha o Espírito dentro como nós temos. Mas no Salmo 4, no verso 8, ele disse assim, ó, em paz eu me deito e em paz eu pego no sono, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Será que Deus, ele perde a oportunidade que Ele mesmo nos deu de nos abençoar todos os dias e em todo o tempo, até quando nós dormimos? Você consegue imaginar que Deus, Ele criou cada um de nós? O pastor falou aqui hoje, ele poderia ter encerrado o plano dele e dito, Adão pecou, bagunçou tudo, deixa, vamos começar. Ou melhor, acho que foi a Maria hoje de manhã, não foi o pastor. Mas Deus não, Ele pensou bem e falou, o meu plano não está frustrado. Eu vou levantar uma geração de adoradores em meio a um sujeito que foi lançado para cá para perturbá-los. Eles vão me adorar em todas as áreas. Deixa eu parar que eu não estou aqui para pregar. Eu estou aqui para falar para você que é Ele que cuida de você. Aleluia. Em Provérbios 3:9 está dizendo assim, ó. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu queria que vocês entendessem isso. Honra ao Senhor. Não tenha medo de honrá-lo. Porque a fartura, a abundância, o transbordar é certo, é garantido. Honre Ele com as primícias de toda a tua renda. É muito fácil quando nós recebemos o nosso salário e entregamos o dízimo daquilo. Agora, quando Deus nos supre abundantemente e é muito grande a nossa contribuição, será que nós vamos ter o mesmo comportamento? Às vezes chega valores altos nas nossas mãos. É porque Deus já sabe o coração que nós temos.
Não deixe a dúvida ou a insegurança chegar. Continue sendo fiel e fazendo como você tem feito no pouco, porque no muito ele vai te colocar. Muitos aqui, eu tenho certeza, que ofertarão muito mais do que os dízimos que vocês têm dado. Ninguém recebeu. Eu posso repetir para ver se você recebe? Você chegar com uma oferta muito maior do que o dízimo que você tem dado. Isso com muita facilidade. Eu declaro sobre a vida de cada um de vocês isso. Chegando abundantemente a ponto de você dizimar fielmente, mas a tua oferta superar o seu dízimo. Por quê? Porque a igreja está precisando? Não, porque eu sei quem tem me dado, eu sei quem tem suprido. Essa paz que o salmista lá atrás conheceu de Deus, possa estar ardendo em nosso coração muito mais agora, porque o habitante que habita em nós hoje, ele nos supre com esta alegria e esta paz de ter segurança que em paz nós vamos nos deitar. E a segunda-feira de amanhã vai ser melhor do que a outra segunda. E a terça e a quarta e todos os dias serão muito melhores. Muito mais abundantes, muito mais cheios de paz na sua vida. Que as dívidas não te chamem mais a atenção, mas a quantidade que chega para você suprir e pagar as dívidas. Aleluia. Você está pronto para dizimar e ofertar? Com esta alegria que você estava adorando Ele, dizendo, eu te exalto, Senhor. Exalte Ele aqui, ó. Faça com o teu coração aberto. Enquanto elas cantam, continuam louvando e adorando, eu vou te dar a oportunidade de fazer, através do Pix, a tua contribuição. Vou deixar você quietinho ainda. Depois os demais que vão pegar os envelopes que o diácono vai passar, os diáconos vão passar, depois você venha. Não vamos nos apressar para fazer isso. Deixa o Espírito ir falando com você. Porque talvez o valor que você propôs pode ser mudado. Por conta de quanto Ele confia em você. Quanto Ele sabe o que Ele pode fazer para você entre hoje e amanhã. Te suprir muito mais. Continue adorando ao Senhor e pensando quanto é que eu vou contribuir. Não estou te pedindo mais dinheiro, estou te pedindo mais adoração. Eu também vou fazer aqui, ó. Então fique tranquilo, faça o seu Pix, os diáconos vão passar distribuindo os envelopes, enquanto nós continuamos adorando a Ele. Aleluia! 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 Pai, nós te damos graças por esta oportunidade. Nós podermos, Pai, abrir o nosso coração diante do Senhor e dizer, o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar, Pai. Nós confiamos plenamente no Senhor, Pai. Nós acreditamos plenamente no seu poder e na sua graça para nos sustentar, Pai. Obrigado pelo nosso trabalho, pelo nosso patrão, pelas rendas que têm chegado, mas acima de tudo, obrigado pela tua fidelidade como nosso Pai. Obrigado, Pai, porque podemos acreditar que nada, mas nada mesmo vai nos faltar. Por isso, Pai, nos colocamos à tua disposição para contribuir nesta noite e entregar aquilo que o Senhor propôs em nosso coração, Pai, sem medo, Pai, de nos faltar. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar e contribuir agora, queridos. Aleluia. É bom, né, gente? Aleluia. Sou grato a Deus por esse lugar, gente. O lugar me fez crescer demais. Sou grato a Deus pela sua vida. Muito obrigado, viu, por toda a ajuda que vocês nos indo aqui. Paulo chega a dizer para Timóteo que a igreja de Deus fala de um procedimento, né? Você deve proceder na igreja. É a casa de Deus. Sei que a gente é casa de Deus, como morada de Deus. O texto deixa claro também. Pede a estrutura. Paulo construiu a casa de Deus. A esse ajuntamento de todos. Então, tão grato quando eu vejo as pessoas se moverem, o seu chamado, se envolverem com as... A gente não vê, mas tem gente lá cuidando das crianças para que a gente possa ter um bom... E sou grato a Deus pelas pessoas que participam da limpeza. A gente chegou aqui hoje e tinha um ambiente favorável, porque
Tinha gente aqui limpando a igreja. A gente tem, graças a Deus, um grupo que nos leva, né, a esse nível de adoração, mas na verdade eles estão aqui, às vezes, e às vezes estão desfrutando do sábado, eles não, eles estão aqui ensaiando para poder nos levar em adoração no domingo. Grato pelo diaconato que abre, que trata no banheiro e faz, limpa, corre, dia. Você pode aplaudir a vida de cada um dessas pessoas e você faz parte disso. Muito obrigado, viu, gente? São, ó, top, todos vocês. Em nome de Jesus, minha gratidão mesmo. Vou dar alguns recados, serei breve. Anote 2 datas aí que é muito importante nesse mês de maio. Uma delas é o dia 30, é um sábado, que é o nosso culto de jovens, né, que vai acontecer aqui no sábado às 19 horas. A outra data é no domingo 31, que é discipulado novamente. Você que não veio hoje, por favor, não falte nesse dia. A nossa ideia é a gente entregar para as pessoas, né, que com discipulado, chama aquele certificado, obrigado. Certificado bem bonito, a gente vai fazer um culto especial mesmo para isso, para entregar o discipulado para vocês, mas a gente precisa que vocês venham. Você faltou nesse dia hoje, pode nos procurar que a gente vai repor essa aula. Professor, eu não vi nenhum ainda, será que dá tempo de eu começar ainda? Lógico que dá, só venha. Jesus, participe. Outro recado importante, a gente tem os nossos cultos, né, semanais, quinta-feira, amanhã fortalecendo a visão, domingo à noite, e na terça-feira, nosso encontro de oração, nosso toda terça, chama encontro, culto, oração, chame do jeito que você quiser. Fato é que a gente vai estar aqui orando, recebendo direções divinas, guardando a vida daqueles que não podem vir. Nós participamos de uma igreja que ora, amém? A gente tem que ser grato a Deus por pessoas que oram, porque às vezes a gente está desfrutando de livramentos, coisas da parte de Deus para a nossa vida, porque tem gente orando, mas a gente não está nem sabendo. E a Terezinha veio me perguntar ali agora, aqui para a gente encerrar, sobre um curso de oração que foi anunciado hoje, lá na igreja de Guaratinguetá. Esse ano não vai ter, né, essa unidade que já teve em Pará, esse ano não tem. Mais próximo de nós vai ser em Volta Redonda. Tem um custo, né, serão a partir de, vai iniciar no segundo semestre, durante 4 sábados. Só que daí tem que ir lá para Volta Redonda, vai ser lá na igreja. Se alguém se interessar, pode nos procurar aí no próximo culto. Prometo de trazer maiores informações. Quanto é, Terezinha, né, para fazer o... Fez o primeiro módulo, pode fazer o segundo. Que é como que... E eu prometer de até para saber quantos quilômetros é daqui para Volta Redonda. Gasta mais ou menos, para a gente ter uma noção de não só dessa inscrição, mas até quanto é essa locomoção, ida e volta, tá bom? Para que a gente possa até fazer esses cálculos. Fora isso, deixa eu pedir um favor para você. Aniversariante, é mesmo. Vem aqui os aniversariantes. Ah, o Levi, aleluia. Já tem um monte de gente condenando ali, ó. O Levi e a Janete também, aleluia. Quem mais de casamento? Ah, é de casamento? O seu é de nascimento e casamento ou só? 2 aniversários no mesmo dia. Então é festa lá, hein, gente? Aleluia. Aleluia. Dia é dia bom de ir na casa da Janete. Brincadeira, Janete. Olha aqui, benção. Olha que benção. Aleluia. Você pode estender suas mãos para cá? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida, Pai, dos nossos irmãos. Cremos, Pai, em avanços, crescimento. Cremos, Pai, em saúde divina no seu corpo físico. A lei do Espírito de vida, Pai, operando no corpo físico deles. Eles correndo sua carreira com velocidade, rapidez, força, leveza, graça, inspiração. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Descendo em graça, sabedoria e estatura diante de Deus, diante dos homens, influindo em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por ele se tornando mesmo um exemplo de um jovem em nome de Jesus Cristo. Como Paulo disse para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas é possível ser moço e se tornar ainda padrão dos fiéis em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir a vida dessas pessoas? Deixa eu pedir um favor para vocês. Não vou conseguir fazer isso sozinho.
percebe que algumas pessoas não vieram. Se você identificou aí alguém que não veio hoje, você essa pessoa e fale para ela não faltar no próximo culto. Por que ela não veio? Porque às vezes tem um peso quando eu falo. Mas quando outras pessoas falam, é diferente também. Ela vai ver que ela é importante para esse lugar. Nós sentimos a falta dessas pessoas e a gente valoriza cada um desse lugar em nome de Jesus. Amém? Ótima semana, uma ótima noite em nome de Jesus.